Guardar o sábado é fácil. Difícil é amar o próximo. Valeu, Serginho. Ir à igreja todo domingo é fácil. Difícil é amar o próximo. Não perder nenhum dia da campanha é fácil. Difícil é amar o próximo. Mas, graças a Deus, temos o Cristo para estar com a gente nessa caminhada. Você tomou seu café ali fora? Tomou suco? Comeu um pedacinho de bolo? Não? Sempre sobra um pouquinho para o final. Então, se não deu tempo, ao término, deve ter ali um bolinho de chocolate, um café, um suco, você vai poder tomar com a gente. Sejam todos bem-vindos. Você que está vindo pela primeira vez para nos conhecer, seja muito bem-vindo à capela, à igreja para quem não gosta de igreja. É um slogan um pouco estranho, sim, mas devido a isso, a partir desse mês, todo primeiro domingo do mês, nós teremos um tempinho aqui antes da mensagem, que a gente chama de Next, próximo, que é para você entender o porquê uma igreja para quem não gosta de igreja. Então, se você ainda não entendeu esse nome, marque aí o primeiro domingo de cada mês, nós teremos esse momento para que você entenda o porquê disso. Domingo passado foi um pouco tumultuado aqui, não foi? A chuva muito forte, o telhado quase interrompeu o culto. Foi possível chegar até o fim, mas com muita dificuldade. Eu até comentei isso com os irmãos um pouquinho antes da gente começar aqui, no nosso momento de oração e devocional, que também, antes da gente começar, o culto, entre aspas, porque o culto já começou desde a hora que você acordou, não é? Mas a gente tem um momento de oração e uma devocional que nós fazemos antes de irmos para o nosso café. E eu falei eu falei um pouquinho nessa devocional sobre o que nós tivemos aqui domingo passado. Muito barulho, muito ruído e quase que não estava dando para ouvir o Pedro falar aqui. Mas aquele momento ele foi útil para uma coisa. Ele foi útil para a gente testar nosso foco e concentração. Porque nos dias de hoje é muito fácil a gente perder a nossa atenção, o nosso foco. Existem milhares de coisas que nos tiram a atenção. E nós recorremos cada vez mais a essas coisas que nos tiram o foco e a concentração. Smartphone, por exemplo. Cada dia que passa, a gente fica mais tempo com o smartphone. Isso prejudica o nosso foco e a nossa concentração. Então, foi um momento para a gente experimentar, treinar a nossa capacidade de se concentrar, de focar naquilo que realmente importa. Porque o barulho incomoda, sim, não era um ambiente ideal para uma mensagem, uma pregação do Evangelho. De fato, não era. Mas propiciou essa oportunidade da gente treinar, focar e se concentrar naquilo que verdadeiramente importa. O Pedro, na semana passada, ele começou uma série de mensagens. Uma série chamada Escolhas. Título da série, Escolhas. Hoje nós entraremos na segunda mensagem da série. No domingo passado, o Pedro usou um texto que está no livro de Marcos. Está no Evangelho de Marcos. Capítulo 1. Não precisa, eu vou ler para vocês, eu separei um texto pequeno, não precisa abrir lá agora, que diz assim, que Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, porque eles eram pescadores. E Jesus, vendo aqueles dois, disse a eles:
vem comigo, eu farei que vocês sejam pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. E o Pedro usou esse texto para iniciar a série dizendo que Deus te escolhe. Veja bem, 2 pescadores. Chega alguém que não é do convívio deles e os chama. Mas chama dizendo que vai fazer deles pescadores de homens. Imagina isso na mente deles. O que é isso? Pescar gente, homens, o que é isso? Só que repare que o texto diz assim, deixando logo as suas redes, o seguiram. Eles não tiveram momento de reflexão para ver os prós e contras desse convite. O lado positivo e o lado negativo. Sabe por quê? Porque a convocação foi embutida de fé. Deus escolhe. Não tem como eu escolher Deus. Não tem como. A minha vida está muito perturbada, estou passando por momentos difíceis, vou tomar uma decisão, vou andar com Deus. Nenhum ser humano toma essa decisão, por si só. O ser humano não escolhe Deus. Porque nós temos DNA de Adão. Nós herdamos o pecado de Adão. Por nós não escolhemos Deus. Ele escolhe você. Então essa foi a primeira mensagem que o Pedro trouxe, e ele terminou essa mensagem com um texto que está em Lucas, no capítulo 14, que diz que uma multidão seguia Jesus. Ele, porém, adverte: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E ele, passando essa mensagem para a igreja, ainda fez uma advertência. Disse assim: dá tempo de desistir. Quem lembra aí? Ele falou: mete o pé. Dá tempo de desistir de seguir Jesus. Sabe por quê que é importante refletir sobre isso? Porque se eu estou acostumado a tomar todinho e comer Nutella, Cristo vai me oferecer no máximo um café com leite e um pão com manteiga. Cristo ama, não mima. Ele ama, não bajula. E nós sentimos necessidade de sermos mimados. Todo ser humano tem um pouco essa necessidade de ser mimado, bajulado. Cristo não bajula. Então a caminhada com Cristo não é fácil. A caminhada com Cristo é curso de operações especiais. Se entrar, termina. Porque se não terminar, vai passar vergonha. Porque é pesado. A graça, que não foi de graça, ela não é tão fácil de ser vivida conforme a gente ouve em muitos lugares por aí. Essa graça de que pode tudo, de fato até pode tudo, mas aí é a mensagem para uma outra ocasião, ela é muito mal interpretada, porque a caminhada com Cristo, ela tem as suas responsabilidades. E hoje, nós, na segunda mensagem,
na segunda mensagem, falaremos sobre o que você escolhe. Deus te escolheu. Onde você escolhe? Qual é a minha parte nesse processo? A nossa escolha, eu disse para vocês há um pouquinho atrás que nós não temos capacidade de escolher Deus, não é? Por isso que a gente não faz apelo aqui ao final da mensagem. Quem quer aceitar Jesus? Não tem como. Não tem como aceitar Jesus. Ele que me resgatou, porque quando Cristo me resgatou, estava morto. Morto reage a alguma coisa? Se você chegar numa pessoa morta e cutucar, ela vai te bater? Morto não tem ação nenhuma. Então, quando ele chegou para me resgatar, eu estava morto. Como é que eu ia escolher alguém estando morto? Não tem chuva, mas tem esse negócio, né? Alguém falou, não choveu, mas eu vou atrapalhar o culto dos caras. Então eu estava morto, ele chegou para me tirar da sepultura, pô. Eu estava dentro da sepultura. Como é que eu ia escolher alguém? Mas depois que ele me tirou de lá, eu posso fazer algumas escolhas. E a nossa escolha é amar ao próximo. Deus te escolheu, escolha o próximo. E eu quero pedir para vocês abrirem no livro do Evangelho de Lucas, muito conhecido também o texto, capítulo 10. Capítulo 10, a partir do versículo 25. Está parecendo aquelas igrejas bem tradicionalzona mesmo, né? Dá para escutar até o silêncio. Esse texto é muito conhecido. É o texto cujo título é a parábola, né? A parábola do bom samaritano. Começa assim: certa vez, um advogado da lei, em algumas Bíblias pode estar escrito mestre da lei, levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Ele questionou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Percebe que já tem um probleminha nessa pergunta aí? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Não é por mérito. É pela graça. Então Jesus poderia ter respondido: não precisa fazer nada. Nada que você faz de bom vai fazer eu gostar mais de você. E nada que você faça de ruim vai fazer eu gostar menos de você. A salvação é pela graça. Então já tem um probleminha na pergunta, mas Cristo nem levou isso em conta. E Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faz isso e você viverá. Ele, no entanto, insistiu em justificar-se, questionando a Jesus: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus começa contando a parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó,
quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, gente, eu já fiz isso. Alguém que já fez isso? Você viu uma pessoa atravessar a rua. Essa é ruim, né? É muito chato isso. O sacerdote fez isso quando viu o homem caído lá. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo, passou batido. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Os samaritanos, é aquele povo de Samaria. Existe, ou existia, uma certa aversão dos judeus para com os samaritanos, dos samaritanos para com os judeus. Existia uma certa rivalidade. Segundo alguns estudiosos, ainda existe um grupo de aproximadamente 700, 800 samaritanos até hoje em Israel. Interessante isso, né? Naquela época era um número muito maior, e eles não batiam de frente. Mas o samaritano, no 33, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. Claro, naquele tempo não tinha farmácia igual tem hoje, né? Então o vinho, o óleo naquele tempo eram usados com propriedades curativas, medicinais também. Olha, o samaritano ainda levou ele para uma hospedaria e cuidou dele. Perceba agora o próximo versículo. No dia seguinte, ou seja, o cara passou um dia com ele. Ele ficou lá. O samaritano levou e ainda ficou lá com ele. Foi embora só no dia seguinte. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou. Se não me falha a memória agora, depois pesquisem, esse valor dava para garantir a hospedagem de 1 mês. E o samaritano disse: cuida desse homem. Se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Depois de contar dessa parábola, Jesus perguntou: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu da mesma maneira. Perceba que Jesus, ele responde uma pergunta com outra pergunta, né? Ele pergunta, quem é o próximo? E Jesus responde perguntando, quem teve misericórdia dele? Para Deus nos dar o entendimento dessa mensagem, eu queria orar junto com vocês. Pai, obrigado por este momento aqui reunidos em Teu nome. Se o Teu Espírito Santo não nos revelar, vai ser só uma palestra. Mas se o Teu Espírito Santo nos revelar, nós sabemos que a transformação ocorrerá. Então que o Teu Espírito Santo, Pai, venha direcionar, venha nos iluminar e nos conduzir, para que tudo que entrar aos nossos ouvidos, chegue em nosso coração, nossa mente, gere efeito em nós, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, nessa parábola, ele nos faz um convite para nós vivermos
para além dos clichês. Como assim viver além dos clichês? Posso dar exemplo de um. Vira para o irmão que está do teu lado e diz assim: eu te amo no amor de Jesus. Não precisa fazer não, gente, calma. Eu falava com a Lohane assim: nossa, tomara que não tenha aquilo hoje. Vira para o irmão: nossa, aquilo. Sabe, isso não tem nada de errado nisso não, tá, gente? Não tem nada de errado nisso não. Não é pecado. E eu até digo que pode causar algum efeito. Você sabia que existem pessoas que uma simples palavra dessa já pode mudar, pelo menos ali aquele dia dela? Olha, eu te amo, Jesus te... Mas aqui, sobre amar ao próximo, tem algo que é muito mais profundo. Sabe por quê? Porque quando você vira para o irmão que está do seu lado e fala: eu te amo no amor de Jesus, eu te pergunto o seguinte: ele é teu próximo? Ele é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? É aquele que frequenta a mesma igreja? É da sua família de sangue? Quem é o seu próximo? O bom samaritano conhecia aquele homem que estava caído à beira da estrada? Não frequentava a mesma igreja, não era da família. Mas ele foi o próximo para aquele homem? Foi. Então, muitas vezes, esses clichês acabam nos acostumando às superficialidades e nos impedem de ir mais profundo com relação a amar ao próximo. Mas foi legal, na hora que eu falei, todo mundo virou para o lado. Jesus conta a parábola, né, e não responde diretamente para o homem, porque ele induz a uma reflexão. Tem um provérbio, não é o de Salomão, que diz que certa vez chegaram para um judeu e perguntaram assim para o judeu: por que vocês, judeus, sempre respondem uma pergunta com outra pergunta? E o judeu respondeu assim: por que não? Só as pessoas sábias respondem uma pergunta com outra pergunta, porque leva você a uma reflexão. Jesus levava sempre as pessoas a uma reflexão. Para Jesus, o próximo é todo aquele que você desenvolve uma relação de amor. Então tem que ter isso. Mas Marcelo, o bom samaritano não conhecia aquele homem que estava à beira da estrada, não tinha convivência com ele. Não tinha relação de amor ali. Quando o bom samaritano o viu, foi gerado ali um amor por aquele homem. E esse amor, porque nós já ouvimos falar que existem categorias diferentes, né, de amor, né? Tem o ágape, tem o eros, fraterno. E qual é esse amor que eu tenho que exercitar para com o próximo? Porque esse mandamento, amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Que amor é esse? No finalzinho fala: como a ti mesmo. Você quer o bem para si mesmo, ou não? Você cuida de si mesmo, ou não? Você quer o melhor para você.
É exatamente isso que você vai fazer com o próximo. Amar é diferente de gostar. Jesus não falou que você tem que gostar das pessoas. Falou que você tem que amar. É possível amar até quem você não gosta. Porque amar é querer o bem de. Gostar é querer estar perto. Perceberam que há uma profundidade nesse amor? Porque você pode querer o bem até daqueles que você não gosta. Ou você acha que Jesus gostava de todo mundo? Não. Jesus não ia convidar Herodes para comer uma pizza. Jamais. Jamais. Então existe essa diferença entre amar e gostar. Muitas vezes nós teremos até que nos distanciar para conservar o amor. Sim. Às vezes você vai precisar de distância da pessoa para continuar amando aquela pessoa. Mas Jesus ordena, porque é um mandamento, tá? Jesus ordena, você precisa amar o seu próximo. Existem relações mais e menos saudáveis, dentro e fora da família. Mas se a gente entender com profundidade o que é esse amar ao próximo, nós conseguiremos continuar na nossa caminhada com Cristo, amando até aqueles que você pensa assim, poxa, eu nunca vou frequentar o mesmo ambiente que essa pessoa. Porque isso é muito comum, e não tem nada de errado em você não gostar de alguém, tá? Desde que você o ame, queira o bem dela. Que se ela precisar de um serviço teu, você esteja ali pronto para servir. Porque amar é uma relação de serviço. Gostar é uma relação de amizade. Amar é servir. Tem muito mais profundidade nisso. O bom samaritano, não sei se ele sabia que o homem era judeu ou se não sabia, ele foi logo ajudando, foi logo prestando socorro, servindo. Perdeu um dia da viagem, ele estava de viagem. Ele perdeu um dia da viagem dele para ficar com o homem na hospedaria. E se dispôs, se colocou à disposição até o homem estar em condições de poder sair dali sozinho. E Jesus nos ordenou um relacionamento além da amizade. Nem todo amigo se torna o seu próximo. Fato. Eu tenho amigos que nunca ajudei em nada, com nada. Eu tenho amigos. Conheci uma pessoa interessante uma vez que falou assim, olha, eu me dou bem com todos os meus amigos. A gente se relaciona super bem. Mas logo no início da amizade, eu já aviso para todos eles, para a gente não ter problema no nosso relacionamento de amizade. Olha, se você precisar do meu carro, se você precisar de um dinheiro emprestado, se você não conta comigo, hein? E ele disse assim, eu já avisava antes para não ter problema ao longo da amizade. Beleza. Eu lembrei disso. Estudando essa mensagem, eu lembrei dessa pessoa. E hoje, eu vi que ele não estava totalmente errado, porque amigo é amigo, não necessariamente o próximo. O próximo é mais do que um
um amigo. Na verdade, são categorias diferentes. Eu não quero nem colocá-los aqui, eu não quero nem colocar aqui uma hierarquia entre amigo e próximo, porque não tem, porque são categorias diferentes. O próximo é quem te serve. E o serviço ao próximo, ela é a expressão do amor a Deus. Porque, veja bem, se a gente ama a Deus, quem a gente não vê, eu não vejo Deus com os meus olhos físicos, não vejo. Se ele apareceu, eu me desintegro, né, em fração instantaneamente, né? Não tem como ver Deus. Mas a gente diz que ama a Deus. Então, se a gente diz que ama quem a gente não vê, por que a gente não ama quem a gente vê? Não é? Se a gente não ama quem a gente vê e diz que ama a Deus, a gente está mentindo. Logo que eu comecei a falar, eu disse, guardar o sábado é fácil, difícil é amar o próximo. Mas amar o próximo é um exercício. É um exercício. E assim como todo exercício, você precisa começar. Né? Então, o próximo, ele não é necessariamente quem está perto. Estar perto é também diferente de ser o próximo. Então, eu disse para vocês que amar é diferente de gostar. Gostar é uma relação de amizade. Tem pessoas que você gosta, tem outras que não, normal. Mas amar é o que Jesus ordena lá no mandamento. E sobre estar perto e ser próximo, existe também uma diferença. Nem sempre o próximo vai estar perto. O bom samaritano não convivia com o homem que estava à beira da estrada. Eles não tinham proximidade com relação a espaço. Estar perto é uma condição de espaço. Estar aqui, estar lá, estar ali. Então, estar perto é uma condição de espaço. Ser próximo é uma outra coisa. Ser próximo é um estado, uma decisão que você tomou mediante ao entendimento que você teve do mandamento de Cristo, claro, com a revelação do Espírito Santo. E um pregador muito conhecido no nosso meio, chamado Ed René, num livro chamado Talmidim, ele tem uma devocional com o título de Próximo. Quando eu vi, eu falei, vou ver se tem alguma coisa que está batendo aqui com a mensagem, de repente pode ser útil de levar. Ele diz que estar perto é uma relação de amizade. Ser o próximo é uma relação de serviço. Acabou até voltando ao que eu já tinha falado. E na primeira epístola de João, se vocês quiserem abrir lá, a primeira epístola de João, no capítulo 3, vamos dar uma olhadinha? Primeira epístola de João, o capítulo é o 3, e nós vamos lá no versículo 17. Diz assim, se alguém possuir recursos materiais, em algumas Bíblias diz assim, se alguém é rico, na sua está assim? Se alguém é rico, a gente tem uma definição muito diversa sobre o que é ser rico, né? Cada um tem um padrão para definir.
mas a gente pode entrar num consenso aqui sobre o que é ser rico. Você tem um teto? Tem? Tem uma casa? Você é rico. Nós temos um significado muito estranho sobre o que é ser rico. Tá? Então, com certeza nós temos condição de ser o próximo de alguém. E ali ele continua. Se você possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Desta forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Então, o amor ao próximo, ele se manifesta com ações, com serviço. Porque o bom samaritano, ele poderia passar ali e se dirigir até o homem e dizer, olha, amigo, olha, estou contigo, hein? Ó, vamos orar? Me dá seu nome. Me dá seu nome. Não fez nada disso, não perguntou nem o nome dele. Já foi logo se colocando à disposição. Você não é salvo por isso não, tá? Você não é salvo por obras não, tá? Você faz as obras porque já foi salvo. As obras e as atitudes são manifestações daquele que foi alcançado. E em pequenas atitudes você demonstra isso. Porque ser o próximo, você consegue demonstrar em pequenos atos. Não precisa... Essa atitude foi até grande, não foi? Se a gente for avaliar. Porque o samaritano, gente, ele estava em viagem. Imagine você, com a sua família, entra num carro aqui em Volta Redonda, no teu feriado prolongado, com destino a Arraial do Cabo. E chega ali, na Serra das Araras, você encontra com esse personagem aqui. E aí? O bom samaritano interrompeu a viagem dele. Foi até a hospedaria. Ficou com o cara lá um dia. Dormiu lá até o outro dia. Pegou o dinheiro dele. Jesus, ele foi ousado nessa parábola aqui. Jesus foi ousado para falar com os judeus. Sabe por quê? A parábola pode ter acontecido ou não. As parábolas de Cristo são histórias de reflexão. Se aconteceu ou não, não faz a menor diferença. Se não aconteceu de fato essa parábola do bom samaritano, Jesus foi ousado, porque ele usou um samaritano. Ele usou um samaritano para falar com o judeu. E é o mesmo que você explicar isso para um monte de flamenguista, sendo o samaritano um vascaíno. Oh, viu? O flamenguista passou batido, aí veio outro flamenguista, passou, aí veio o vascaíno e socorreu o outro flamenguista. Jesus foi ousado em usar o samaritano. Então, lembra no início? Dá tempo
de desistir. Dá tempo, sabe por quê, gente? Assim, ficar no teatro, assim, meio que no fingimento. Meio não, ficar no fingimento é ruim para nós, incomoda. Porque se a gente fingir que é crente, se eu fingir que sou crente, eu não vou incomodar o Hugo. Se eu fingir que eu estou sendo o seu próximo, se eu fingir que eu sou crente, eu não vou incomodar o Daniel. Mas isso vai me comer por dentro. Pô. Eu vou, porque eu sei. Eu sei que eu estou fingindo, e isso vai me comendo por dentro. Isso é bom? Não. Então eu prefiro meter o pé, porque pelo menos eu não vou ter isso me comendo por dentro. É curso de operações especiais. Mas todos nós conseguimos, gente, todos nós conseguimos chegar lá, sabe por quê? Porque aqui, entre nós, não tem ninguém melhor do que ninguém. O Cristo que me tirou da sepultura, é o mesmo que tirou você. É o mesmo que tirou você. E nessa caminhada, nesse processo, o nosso papel aqui, já que não tem como escolher Deus, escolha o próximo. Porque escolhendo o próximo, você está escolhendo Deus. Porque nós estávamos indo todos para o mesmo lugar, na mesma direção e no mesmo sentido. E quando Cristo nos resgatou, nós demos meia volta a volver e começamos a marchar em outra direção. E agora a gente está marchando junto. Só que nesse percurso, nessa caminhada, nós tropeçamos. E o nosso papel não é ser juiz de ninguém. O nosso papel não é ser juiz de ninguém aqui nessa caminhada. O nosso papel é ser o próximo. Você pode ser o próximo, além de dispor dos seus recursos materiais. Você pode ser o próximo, se dispondo do seu tempo. Hoje tempo está caríssimo, né? Tempo está caríssimo. Eu acho que tempo hoje vale mais que ouro, né? Tempo hoje vale mais do que ouro. Quase ninguém tem tempo para quase nada. Muitas vezes alguém está precisando só do seu tempo para você ter que ouvi-lo, para uma conversa. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Os de mais perto, quanto mais perto, mais difícil ser próximo? Quanto mais perto, mais difícil ser próximo? Porque tem gente que manda dinheiro lá para a África, mas não compra o botijão de gás para a sogra que ficou sem. Peguei pesado? Peguei pesado? Dá tempo, hein? Dá tempo. Dá tempo. Missão é lindo. Mas missão não é algo que depende de uma característica territorial. Missão é de Deus. Missão tem a etiqueta Jesus Cristo. Mas não depende de uma condição territorial. Porque existem muitas pessoas que estão muito perto, mas não nos colocamos como próximo dela, estando ela numa necessidade. Real, não é?
ser o próximo demanda algumas condições. Eu enumerei duas para a gente refletir. A primeira é desligar a nossa chave de seletividade. Nós ainda somos muito seletivos. O bom samaritano, ele desligou na hora a chave de seletividade quando ele viu aquele homem caído. Porque é muito fácil, gente, ajudar aquele que... Tem um termo que o pessoal usa muito, santo bateu, né? Não tem esse termo? Já ouviu? Pô, meu santo bate com o dele. É estranho, não vou tentar entender o porquê disso. Fui com a cara. É fácil ajudar esse. É fácil ajudar quem você foi com a cara. Mas, às vezes, ser o próximo está além disso. Você tem que desligar a tua chave de seletividade. E a outra condição, estar pronto para sofrer alteração em sua agenda e programação. Foi o que aconteceu, né? Com um bom samaritano. E com a situação que eu ilustrei aqui, você viajando, tem que mudar toda a sua programação para atender alguém, para socorrer alguém. Ou seja, ser o próximo é muito além de somente estar perto. Os clichês, assim como aquele que nós falamos no início aqui, os clichês costumam dizer: transformar o mundo, vamos transformar o mundo, vamos salvar a humanidade. Gente, o mundo, ele está numa escala de... Existe a palavra pioramento? Existe? O mundo está numa condição de pioramento, está piorando. E isso não vai ter, vai ser sempre assim. Sempre não. Porque nós entramos numa condição de eternidade. Então, para os que foram salvos, os que foram, estão sendo, serão salvos, essa condição vai acabar. Mas essa situação de violência e de tudo que acontece no mundo, gente, isso vai piorar. Isso vai piorar. Então, os clichês dizem, vamos transformar o mundo, vamos salvar a humanidade. Jesus vira para você e fala assim: transforme quem está perto em seu próximo. Só. Ponto. E assim, nós terminamos a mensagem de hoje. Espero que você possa sair daqui com essa certeza no seu coração, não com uma validade para uma semana ou 3 dias, que você saia com essa certeza dentro do teu coração para carregar por toda a tua vida, sabendo que não é fácil, o caminho com Cristo é difícil, mas nós, suportando uns aos outros, conseguiremos. Amém? Ó, rapaz, valeu. Meu consultor para assuntos aleatórios, Saulo. Obrigado. Vamos nos colocar de pé para a gente orar. Marcelo, como que eu vou colocar isso agora essa semana em prática, a partir de hoje? Como? Você vai ver o seu próximo. Você vai ver aquele quem você precisa ser o próximo. Sabe como? A necessidade dele vai gerar empatia em você. A necessidade dele vai gerar empatia em você. E se gerou empatia em você, foi identificado.
Foi identificado, parte para dentro, mãos à obra. Foi identificado, agora é contigo. Vai atender a necessidade dele. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por nos permitir estarmos aqui reunidos para falar do Teu Evangelho, sem ter ninguém ali na porta para nos matar, para nos perseguir. Obrigado porque ainda temos essa liberdade. Muitas vezes até não sabemos aproveitar dela, porque a gente pode falar do Senhor na rua, na casa de um parente, e muitas vezes deixamos de falar. Que o Senhor possa trabalhar isso em nós, Pai, para que possa tirar mesmo todo embaraço, toda timidez, toda vergonha de dizer eu sou crente e vou falar de Jesus. E que nós possamos, Pai, identificar aquele quem nós devemos ser o próximo. Que possamos, Pai, colocar as palavras em ação. Que deixemos de ser crentes somente teóricos e possamos agir para que o Teu nome seja glorificado. Para que tudo o que venha acontecer, Pai, é para que o Teu nome seja glorificado. Pai, nós sabemos que existem pessoas enfrentando situações adversas, isso é comum. Todos nós enfrentamos situações adversas. O Senhor sabe da situação de cada um aqui, nesse lugar agora. O Senhor consegue enxergar agora, nesse momento, o mais íntimo, o profundo, a profundidade do coração e da alma de cada um aqui. Então, Pai, que o Senhor possa acalmar, tranquilizar, tirar toda a ansiedade, toda preocupação, que o Senhor possa intervir no problema dessa pessoa para a glória do Teu nome, Pai. Que possamos ir para a nossa casa tranquilos, em segurança, que o Senhor possa nos conduzir, que possamos ter agora um momento final de comunhão ali, com um cafezinho que sobrou, um momento prazeroso, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.